Boa noite, Éden, boa noite, internautas. Nós estamos aqui para mais uma live do canal do YouTube do Núcleo Espírita Obreiros do Porvir. E hoje nós temos a alegria de ter o nosso irmão Éden, que é presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, e o título que ele mais gosta é evangelizador, né, Éden? Evangelizador, trabalha com infância, com juventude, e ele vai nos dar essa alegria de estar conosco hoje. Mas antes disso, eu tenho que lembrar algumas coisas para vocês, né? Primeiro que a nossa Semana Espírita de Guanambi inicia amanhã. Amanhã, às 20 horas, com o nosso irmão Geraldo Campete, presidente da Federação Espírita do Brasil, né? Ele está na vice-presidência, mas como diretor da instituição, que já está conosco há algum tempo, já esteve aqui em Guanambi, então é uma alegria. Amanhã, Geraldo vai estar conosco. E aí, todas as nossas atividades virtuais, que é realizada nesse horário das 20 horas, nós estamos transferindo para o canal da União Espírita de Guanambi, que é a Semana Espírita. Então, na terça-feira, nós não teremos o estudo do Evangelho, nem na quinta-feira nós não teremos o estudo do Êxodo. E sábado, né, o próximo sábado, nós teremos a palestra da Semana Espírita de Guanambi, com o nosso irmão Paulo de Tasso, de Salvador. Então, ele vai estar conosco, falando sobre a evolução e a finalidade da alma. E antes de começarmos, né, nós vamos chamar a nossa irmã Karine para fazer a nossa harmonização musical. Boa noite a todos. É com imenso prazer que estamos aqui novamente para mais um trabalho. Vamos então nos conectar com a equipe espiritual. Quero ser um anjo, quero ser imortal, quero ser um pensamento sideral. Quero viajar na velocidade da luz, ir aonde o pensamento me conduz. Me leva até onde o céu está. Nem dor, nem medo, não. Na luz que extermina a escuridão, na paz, na voz que me faz ressoar. Quero ser um anjo, quero ser imortal, quero ser um pensamento sideral. Quero viajar na velocidade da luz, ir aonde o pensamento me conduz. Andar sem precisar de chão, voar, nem asas, nem balão. Liberdade, meu porto final. A paz, a voz que me faz ressoar. Quero ser um anjo, quero ser imortal, quero ser um pensamento sideral. Quero viajar na velocidade da luz,
onde o pensamento me conduz. Quero ser um anjo, quero ser imortal, quero ser um pensamento sideral. Quero viajar na velocidade da luz, ir aonde o pensamento me conduz. Muita paz, meus irmãos. O microfone, Gerson, está desativado. Nossa gratidão à nossa irmã Karine, né? Um abraço, linda canção. E agora nós chamamos o nosso irmão Éder Lemos. Ele que é presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, vai estar nos brindando essa noite com o tema A Morte na Visão Espírita. Queremos dizer a vocês que podem formular suas perguntas, que nós levaremos aí por 30 a 35 minutos a fala de Éder, e posterior estaremos respondendo, ou melhor, Éder vai estar respondendo suas questões, ou as nossas questões. Então, um grande abraço, Éder, pelo trabalho, como um trabalhador espírita e evangelizador que é. Muita paz. Eu é que agradeço, Gerson, nosso irmão Macedo, que está aí também conosco, Karina, belíssima canção. A todos vocês que estão conosco nesse instante, nas duas dimensões da vida, nós gostaríamos de evocar a paz do Mestre, que ela permaneça conosco, nos fortalecendo e nos inspirando sempre. Eu gostaria de agradecer à diretoria do Núcleo Espírita Obreiros do Porvir, de Guanambi, pela alegria de estar com vocês nesse momento. A todos que nos acompanham aí, que a gente possa ter um momento maravilhoso, construtivo para as nossas vidas. A noite de hoje, a gente vai tratar desse tema tão presente na contemporaneidade, já que pelo contexto da pandemia do vírus Covid-19, nós estamos tendo uma experiência desafiadora diante da realidade da morte, que nós espíritas também chamamos de desencarnação. E na noite de hoje, nós iremos organizar as nossas ideias em torno do Livro dos Espíritos, especialmente na primeira parte, que trata das causas primárias, especialmente no capítulo 4, que tem como denominação do princípio vital, para quem gosta aí de aprofundar os estudos, tá certo? Da questão 68 a 70, e também a parte segunda do Livro dos Espíritos, que trata do mundo espírita ou mundo dos espíritos, no capítulo 3º, que trata da volta do espírito extinta à vida corpórea à vida espiritual, mais precisamente das questões 149 a 165. É importante essa bibliografia, porque posteriormente, quem quiser aprofundar, pode promover essa leitura. E o primeiro aspecto que nós gostaríamos de trazer para todos vocês, principalmente para quem está nos assistindo e ainda não conhece o pensamento espírita, que para o espiritismo, nos seus princípios básicos, nós temos o princípio da imortalidade da alma. Então, o espiritismo defende que, para além da concepção da vida orgânica, centrada mais precisamente no corpo físico, existe a vida
na dimensão espiritual, que nós, portanto, precisamos compreender desde a partida. O Espiritismo é um pensamento, é um conjunto de ensinamentos que efetivamente defende a imortalidade da alma. E, dentro das reflexões que Allan Kardec, que é o grande coordenador, editor, não é? E problematizador do diálogo com os espíritos que integravam a equipe do Espírito Verdade, ele vai trazer para nós inúmeros conhecimentos que até então a humanidade não conhecia da forma como o Espiritismo ele construiu através dos diálogos com os espíritos desencarnados. E um dos pontos interessantes para a gente compreender o fenômeno da morte, dentro do contexto da imortalidade da alma, é que a desencarnação ela se dá porque cada um de nós que estamos aqui na dimensão física temos um fluido que os espíritos, juntamente com Allan Kardec, definiram, o chamaram como fluido vital. Quando esse fluido vital, que é aquele que dá a possibilidade do espírito reencarnando ter energia para poder conduzir a vida orgânica sob o acompanhamento direto do nosso corpo espiritual, ou como nós chamamos no espiritismo perispírito, é quando essa energia cessa que o fenômeno da morte, da desencarnação, se dá. É claro que eu estou falando das mortes que são provocadas pelo próprio processo de utilização dessa energia, desse fluido vital. É óbvio que existem vários tipos de mortes e, dependendo de cada caso, como é o caso dos suicidas, aí nós temos, direta ou indiretamente, nós temos uma desencarnação que não é considerada pelo Espiritismo como uma morte natural. É uma morte provocada pelo ser, conscientemente ou inconscientemente, que se projeta no mundo espiritual antes daquele momento de tempo reencarnatório que é planejado no mundo espiritual para cada um de nós. Isso é importante esclarecer. Então, o espírito, numa morte natural, numa morte que foi conduzida até o desgaste, até o uso final do fluido vital, é o espírito que é projetado para o mundo espiritual pelo processo de desorganização que o corpo físico passa sem a presença do fluido vital que dá a vida orgânica do nosso corpo físico. E também dos seres múltiplos que evoluem conosco na escala zoológica, na escala botânica, dentro daquilo que nós definimos como vida orgânica. Dito isso, nós, então, mergulhamos numa realidade da morte que ela é muito diversa. Não existe, segundo a informação dos espíritos superiores que integravam a equipe do Espírito Verdade, a morte como igual para todos os seres humanos. As nossas realidades de desencarnação, ou quando a gente é, então, projetado para essa experiência de desprendimento do corpo físico, cada um de nós terá a sua realidade que vai estar sendo mais vivenciada com mais tranquilidade ou com menos tranquilidade, dependendo de alguns fatores. Primeiro,
o conhecimento sobre o fenômeno da morte. É tanto que Kardec pergunta se nós conhecermos o Espiritismo, num sentido, obviamente, mais do conhecimento intelectual, se isso ajuda o espírito na hora da sua desencarnação, da sua morte. Os espíritos vão dizer que sim, mas também os espíritos irão dizer que é preciso que a gente alie para que o momento da nossa desencarnação, da nossa morte, seja o mais tranquilo possível, que nós aliemos principalmente ao conhecimento intelectual à vivência ético-moral, às conquistas das virtudes evangélicas que o nosso Mestre Jesus ensinou para nós e que, ao longo da evolução do pensamento humano, nós estamos cada vez mais nos apropriando, apesar de ainda termos uma necessidade muito grande de avançarmos nessa apropriação dos ensinamentos contidos na lei divina ou natural, principalmente naquela que o Livro dos Espíritos denominou de lei de justiça e de caridade. Então, nesse sentido, nós vamos ter o que os espíritos definiram no Livro dos Espíritos como o estado de perturbação diante da desencarnação, diante do fenômeno da morte. Perturbação aí, gente, vamos entender conforme o Livro dos Espíritos apresenta esse conceito. Não é porque o espírito é perturbado, ele é inferior, que ele viverá, por isso, o momento de perturbação. Perturbação aí é um conceito que aponta para uma transição em que, estando vinculada ao corpo, nós, espíritos, seres imortais e inteligentes da criação divina, vamos sair de um contato, muitas vezes de anos, não é? Com o corpo físico e nos adequarmos a um estado de vida, que é do mundo espiritual, em que as vibrações que são vivenciadas são vibrações bem menos densas, melhor dizendo, bem menos densas do que quando a gente está na dimensão do corpo físico. Então, é essa mudança de, estando reencarnado, nós desencarnamos, que gera uma perturbação, uma necessidade de adequação à nova realidade. Então, o conceito de perturbação é esse. Todos nós sentimos, principalmente quando estamos nesse nível evolutivo da classe dos espíritos imperfeitos. Então, vamos ter que nos adaptarmos a essa nova realidade vibratória. Só para a gente citar um exemplo, Joana de Ângeles, quando vai tratar do fenômeno da desencarnação, ela diz que a primeira experiência de adaptação que nós vamos sentir quando a gente desencarnar é adaptar-se à força gravitacional do planeta Terra, que não muda, ela está lá, mas que, como nós deixamos o corpo físico e ficamos com o perispírito, então nós vamos perceber a gravidade da Terra pela densidade agora do perispírito, uma nova relação de sensações. Então, vamos nos preparando aí, tá certo? Porque a primeira sensação que a gente vai ter é essa. E basta dizer que isso foi evidenciado por experiências que a academia hoje, no campo da medicina, especialmente, estuda, que são os fenômenos chamados de quase-morte, os fenômenos de EQM. É muito comum a pessoa dizer que há um momento, tá certo, em que ela está passando por aquele fenômeno que ainda não é a sua desencarnação, mas é um desprendimento mais profundo desse espírito ainda
encarnado ou reencarnado naquele momento do fenômeno de EQM. E aí o que é que vai acontecer? Ele vai flutuar, geralmente, vai se sentir acima do telhado da casa, ou então próximo do teto, e alguns até avançam em alturas um pouco mais expressivas. Então, isso daí são fenômenos que estão dentro da natureza. E, portanto, o conhecimento espírita traz para nós, em relação ao fenômeno da morte, que a gente encare isso com mais tranquilidade, naturalidade. E que possamos compreender o seguinte, que estar na vida biológica enquanto reencarnados e voltarmos para a vida do mundo espiritual agora desencarnados, nós não saímos da vida porque somos seres imortais. Nós sempre estaremos vivos, no corpo ou fora do corpo. Só há essa necessidade de adaptação de uma nova realidade. E o que vai nos encontrar nessa experiência vai estar relacionado a o que nós construímos ao longo da reencarnação, obviamente das reencarnações anteriores também, mas principalmente essa que nós estamos vivendo, o conhecimento da imortalidade da alma e a vivência dos ensinamentos de Jesus são os grandes elementos que vão fazer com que, na perturbação do momento da desencarnação, a gente não se perturbe emocionalmente, espiritualmente. Eu fiz um trocadilho com a mesma palavra, mas são conceitos diferentes. Então, perturbação, sair de um estado para o outro, para a gente se adaptar, como alguém, como diz o Livro dos Espíritos, que acorda de um sono profundo, e aí, à medida que vai tendo consciência de que está acordando, nem sempre vê tudo tão rapidamente. Quanto mais evoluído intelectualmente e moralmente o espírito mais rápido ele se apropria da nova condição. E essa mudança, essa perturbação, em momento algum, perturba o emocional dele. Ele se adapta mais rápido. Então, ele vai ter claramente consciência mais plena da situação. Um caso clássico desse que a gente conhece é a desencarnação de Bezerra de Menezes. Através dos relatos que chegaram a nós no movimento espírita, a gente vai ver que praticamente instantaneamente ele teve consciência da sua desencarnação e até ajudou a equipe médica a dar o diagnóstico de que ele já tinha desencarnado. Então, foi muito rápida a perturbação de adaptação para ele foi quase nenhuma, pela sua condição já de um espírito superior, ou, com certeza, um espírito da classe, da ordem dos espíritos bons. Não é? Então, nesse sentido, nós vamos nos libertar do corpo físico com uma adaptação mais rápida. Se nós, portanto, não nos identificamos com a busca desse conhecimento sobre a imortalidade, nem tampouco buscamos vivenciar as virtudes evangélicas, isso vai fazer com que a gente cultive, ao longo da nossa reencarnação, valores, emoções, hábitos, desejos que nos prendem a essa realidade física. E aí, obviamente, isso daí vai dificultar que a gente se adapte mais rápido no mundo espiritual, tendo consciência plena de que estamos desencarnando ou estamos desencarnados, se já morremos, não é como a palavra mais conhecida nos traz. E, nesse sentido, portanto, a gente precisa, o Espiritismo diz, investir nesse conhecimento intelectual sobre a imortalidade e, ao mesmo tempo, avançarmos, investirmos também na vivência dos conhecimentos ético-morais. Então, é a separação
do espírito, do corpo, é um processo diverso, é um processo que a gente não sai da vida, a gente, na verdade, sai de dimensões diferentes da vida para outra dimensão diferente da vida. E, nesse sentido, portanto, temos que olhar para o fenômeno da morte do corpo físico como um fenômeno do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Não é por causa da pandemia, não é, da Covid-19, que nós vamos ter a presença dessa realidade no nosso dia a dia. Quando a pandemia passar, nós precisamos continuar refletindo, continuar estudando, continuar vivenciando esses conhecimentos libertadores que o Espiritismo traz. E esse conhecimento é tão libertador que, mesmo no caso de espíritos que provocaram a sua morte de forma direta ou indireta, que é o suicídio direto ou indireto, mesmo nesses casos, a gente sabendo que há todo um aumento das dificuldades, dos problemas, dos desafios que o espírito estava enfrentando aqui, e muitas vezes ele acha que vai superar os problemas provocando a sua própria desencarnação, a gente, com conhecimento espírita, sabe que as questões se tornam mais complicadas e o nosso nível de desgaste emocional, ele se potencializa com essas experiências extremamente desorganizadoras da vida do espírito que mergulha na morte antes do tempo adequado para a sua volta, já que, quando a gente reencarna, o mundo espiritual, aqueles que planejaram a nossa desencarnação, estabelecem uma margem que não é fixa, mas pode ser variada, não é? De fluido vital para que a nossa reencarnação ela se dê dentro daquilo que foi planejado da melhor maneira possível. Mesmo nesses casos, nós sabemos que existe todo um socorro no mundo espiritual e que nenhum de nós é abandonado. E nessa temática da morte, nós precisamos, cada vez mais, na visão espírita, dizer para a população do nosso planeta que a morte é um fenômeno da experiência humana. Ele não pode, não deve ser esquecido e deixado para depois. O fato da gente pensar, estudar, refletir sobre a morte é uma forma da gente valorizar cada vez mais aquilo que nós chamamos de vida, que é a dimensão biológica, reencarnatória da vida que o Espiritismo apresenta para nós. Quanto mais a gente estuda sobre a morte, mais a gente se esclarece sobre a importância dessa vida no corpo físico, dessa vida corpórea, em que a gente tem que se dedicar, em que a gente tem que se fortalecer para cada vez mais progredir intelectualmente e moralmente também, tá certo? Moral aqui entendida como a dimensão ética do ser humano, tá certo? A vivência dessa lei divino-natural que tão belamente Allan Kardec, dialogando com a equipe do Espírito Verdade, tratou na terceira parte do Livro dos Espíritos, que traz a temática das leis morais. Então, dito isso, nós precisamos compreender, especialmente num momento como esse, da pandemia, nós precisamos aprender que a providência divina não deixa nenhum dos seus filhos desamparado no mundo espiritual. Pelo nosso nível evolutivo, intelecto-moral, nós vamos nos vincular no mundo espiritual aos ambientes, às realidades que nós cultivamos. Mas o socorro da espiritualidade, ele está amplamente estabelecido através de inúmeras instituições que existem no mundo espiritual para acolher todos nós. E há uma infinidade delas, não é? Desde
instituições socorristas mais próximas da dimensão física, as próprias instituições que são construídas pelos seres humanos e que verdadeiramente são vinculadas à prática do bem, são postos de socorros, né, que a espiritualidade utiliza. E no mundo espiritual há também as cidades espirituais, que são efetivamente uma revelação muito promissora que nós tivemos dessa organização do mundo espiritual para onde nós todos iremos. Então, o medo da morte é um medo que nasceu das ideias formuladas para que nós organizássemos a nossa vida. A primeira ideia, que mesmo que a gente respeite o pensamento de todas as tradições religiosas e todas as correntes filosóficas, tá certo? Que existem no nosso planeta, essas diversidades existem para que a gente cresça e aprenda em todos os níveis da experiência reencarnatória, mas aqui nós estamos no momento de estudo espírita e muitas vezes a gente precisa refletir sobre algumas ideias que nos prendem ao medo da morte. Primeiro, a ideia materialista. A materialista no sentido de que compreende a vida só na dimensão orgânica. E aí, quando essa vida orgânica cessa, especialmente no momento da morte, da desencarnação, o ser deixa de existir. Por trás dessa crença, há inúmeras implicações ético-morais que podem induzir o ser humano a tomar atitudes extremamente desorganizadoras da sua experiência do momento da morte. E aí é o medo de deixar de existir. Esse medo de deixar de existir gera nas pessoas que acreditam nisso uma tensão emocional muito severa, porque instintivamente nós não queremos deixar nunca de existir. E aí há uma experiência muito devastadora no campo emocional, que inclusive na literatura mundial, alguns adeptos do pensamento e da postura materialista demonstraram as crises emocionais que eles mesmos viveram ao se deparar com a possibilidade da sua desencarnação, da sua morte. Esse é um ponto que a gente não pode deixar de falar. Por quê? Porque o materialismo ainda existe na nossa sociedade e, obviamente, não só como uma perspectiva filosófica, mas também em hábitos cotidianos de muitos de nós, tá certo? Mesmo que a gente não tenha consciência disso. Se vincular às questões da dimensão física, muitas vezes gera em nós inúmeras dificuldades para nos libertarmos diante da morte, numa experiência mais tranquila, numa experiência mais de convicção de que a gente vai mergulhar noutra dimensão de vibrações e iremos ter, de novo, a nossa consciência até com amplitude bem mais expressiva. Por outro lado, são as crenças, mesmo em tradições religiosas, que defendem a unicidade da existência e que o ser humano deve conquistar a sua vinculação a Deus, a vivência dos ensinamentos da lei divina, tá certo? Principalmente dentro da vertente daqueles que dizem seguir Jesus, os cristãos, e que alguns, a grande maioria, defendem que a gente só tem uma única existência para resolver todo o nosso processo de vinculação com Jesus. E com Jesus, o seu Filho, e com Deus, não é, o Criador. E que, ao morrer, ao desencarnar, a gente vai ter a definição total do nosso destino, seja para ir para um lugar considerado bom, denominado de céu, ou aquele lugar que não é muito bom, considerado como o nome de inferno. Essas crenças
diante da consciência de cada um de nós, nós sabemos com toda a clareza que é muito difícil, numa única vida, o Espírito, o Filho de Deus, aprender toda a lei divina. Então, é como se a nossa própria consciência dissesse assim: eu não consegui viver tudo, e agora para onde eu vou? Aí há esse medo de morrer e de você ir para o inferno, por exemplo. E, na verdade, a consciência talvez diga, realmente, por mais que eu tenha dito e me esforçado para ser um seguidor dos ensinamentos de Deus, eu não consegui. Então, lá dentro a gente diz, então eu não quero ir porque eu sei que eu vou para um lugar que não é muito legal, mesmo a gente tendo toda uma construção que diz que basta você ter um fenômeno de busca de Deus, que isso garante a sua salvação. Não. É a vivência da lei de Deus, que a nossa consciência diz que vai garantir essa salvação que significa a minha conexão plena com Deus. Tudo isso atemoriza a gente. Tudo isso cria inúmeras perturbações. Mas o Espiritismo, como consolador prometido, vem esclarecer que não é uma única vida para a gente resolver toda a nossa evolução intelectual e moral, que no mundo espiritual nós sempre teremos o acolhimento, como nós temos aqui no mundo físico também, que a gente vai reavaliar através do processo da desencarnação para voltar e mergulhar na carne quantas vezes forem necessárias. Então, ao mesmo tempo, eu tenho uma tranquilidade de que eu terei novas oportunidades, como diz o Livro dos Espíritos, tantas quantas a gente precisar, tá certo? A gente vai ter. E que, quanto mais eu conheço a beleza desse processo de libertação e eu invisto nele, que é a vivência dos ensinamentos de Jesus, que o Espiritismo defende como a prática da caridade, não é? Conforme a questão 886 do Livro dos Espíritos nos apresenta, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Essa caridade vai nos libertar efetivamente das nossas imperfeições e nós vamos avançando. E, já que estamos chegando nos últimos instantes da nossa fala, é importante a gente também dizer que, na visão espírita, nós mantemos a nossa individualidade tranquilamente durante a desencarnação e após a desencarnação. Quando nós desencarnarmos nessa vida, nós iremos continuar a ser o que somos até o momento da nossa desencarnação. Quanto menos evoluído nós formos, mais bloqueados nós vamos estar a poder nos lembrar profundamente das nossas memórias reencarnatórias. O Livro dos Espíritos vai afirmar que a gente vai se apropriando lentamente, vai se apropriando cada vez mais dessas lembranças à medida que o processo de desencarnação ele vai avançando e a gente vai ganhando consciência no mundo espiritual. Porque muitas vezes a gente não tem ainda equilíbrio emocional para lembrar-se de tudo de uma forma ampla e restrita. É preciso que a gente compreenda que só as conquistas intelecto-morais que são vivenciadas no cotidiano de nossas vidas é que vai promover em nós essa condição cada vez maior de acessarmos com plenitude todas essas emoções que estão dentro de nós, na memória do espírito. Então, nesse sentido, é muito importante a gente saber que vai manter a individualidade. Eu nem vou perder a consciência no nada, materialismo, especialmente o materialismo mecanicista, não é? Do século XIX. E nem vou me perder no todo universal, que é aquela perspectiva mais panteísta da vida após morte. Mas eu vou continuar a ser o que eu sou e vou cada vez mais ampliando a minha consciência no mundo espiritual com essa minha individualidade. E à medida que eu for me organizando intelectualmente,
emocionalmente no mundo espiritual, eu vou poder mergulhar paulatinamente nas minhas memórias reencarnatórias, mas a minha individualidade, ela permanece. Então, perceber a morte dessa maneira não é perdi o meu pai, perdi a minha mãe, perdi o meu filho, agora o que será da minha vida? Não, ninguém perdeu ninguém. A família, os laços de família se fortalecem com a imortalidade, como também com a reencarnação. A gente vai continuar tendo os familiares. E quanto mais harmonizados eles estiverem no mundo espiritual, mais eles podem nos ajudar. Essa relação de cooperação continua. Na verdade, é um até breve. Até breve. Minha mãe, meu pai, meu filho, meu amigo, seja quem for, porque nós somos seres imortais e logo, logo, à medida que você se organizar no mundo espiritual, nós poderemos estar interagindo muito bem. Eu posso até dizer, eu sempre gosto quando trato do fenômeno ou mediúnico ou da morte, né, da desencarnação, é um exemplo muito interessante que a gente vivenciou e vivencia na nossa experiência, né? O nosso pai desencarnou, já faz aí quase uma década, não é? E quando nós dois estávamos na dimensão física, a gente praticamente se encontrava nos finais de semana, sábado, domingo, né? Naquele fantástico almoço nordestino de final de semana, né? Eu não sei se no sul, no leste, no oeste, ou se em outras culturas isso existe. Mas aqui no Brasil e na dimensão do Nordeste, né, os baianos aí que me digam, a gente adora aquele almoço de final de semana. E o que aconteceu foi que, após a desencarnação do nosso pai, ele, depois de 5 anos que ele teve para se reorganizar diante do mundo espiritual e conviver conosco, a percepção nossa da presença dele, não é? E da convivência com ele se tornou bem mais intensa. Então, a morte, muito pelo contrário, não separa a gente dos entes queridos, dos amigos, das pessoas, mas nos unem também. É óbvio que quanto mais a nossa condição de perceber o mundo espiritual como médiuns ostensivos ou não, isso também é um fator que faz a gente perceber com mais clareza ou não o mundo espiritual. Então é isso. A morte, na perspectiva espírita, na visão espírita, é a continuação da vida numa outra dimensão. Então, Gerson, aqui a gente, portanto, vai finalizando a nossa fala e já vamos entrando nas questões. Então, o nosso irmão Gerson Salles coloca a seguinte questão aqui para nós: como lidar com o luto nesses tempos de pandemia? E como a doutrina espírita pode ajudar? Como eu disse, o luto para nós espíritas é aquele momento de se adaptar com a ausência física do ente, da pessoa que a gente vota carinho e atenção, tá certo? Essa adaptação da ausência física, mas de uma presença espiritual que vai continuar. Então, lidar com o luto diante desse grave momento da pandemia, em que só no Brasil já são mais de 70 mil desencarnados, não é? Em menos de 4 meses, nós precisamos olhar para esse fenômeno e, primeiro, compreender que a morte é um fenômeno da vida humana. Segundo, com a visão espírita, a gente compreender que somos seres imortais, que nós permaneceremos conectados com essas pessoas através da intuição, através dos encontros no mundo espiritual e, dependendo da nossa condição de uma atividade mediúnica ostensiva, a gente vai ter um contato bem mais intenso, muitas vezes,
com esses companheiros, esses irmãos, esses entes queridos que desencarnaram. Então, o conhecimento espírita é extremamente libertador através do conhecimento, do esclarecimento que ele nos propicia. E aí, a gente vai olhar para essas desencarnações em massa. A pandemia é um flagelo destruidor, como está lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, mas a gente vai entender que, dentro da justiça divina, tudo isso tem um sentido, tudo isso tem um significado, que para cada caso nós temos as justificativas, temos os significados de estar vivenciando essa experiência. Então, resumindo um pouco essa pergunta do Gerson, é que a gente, com o Espiritismo, o luto passa a ser um momento de harmonização, de tranquilização do ser diante da morte, diante da desencarnação. E não um momento de desespero, um momento em que a gente blasfema para Deus, porque nós estamos vivendo isso. Então, é uma ressignificação da cultura da morte através do conceito de desencarnação que o Espiritismo traz para a gente. Ele esclarece e consola ao mesmo tempo, como sempre. É essa a grande missão do Consolador prometido por Jesus. A gente tem aqui a Dinalva fazendo uma pergunta. Ela coloca assim para a gente: Éden, o que você poderia falar para as famílias que perderam seus filhos através do suicídio? Primeiro, que não se envolva com aqueles discursos altamente devastadores que só veem no suicídio, tá certo? Uma destruição que vai ser punida pela lei de Deus. Não é assim que o Espiritismo apresenta para nós a questão dos suicidas. É óbvio que quando um ente querido da gente, ele provoca a sua desencarnação através da atitude do suicídio, isso gera um impacto emocional muito grande em nós e muitas vezes a gente se sente impotente porque a gente achava que a gente poderia evitar isso, tá certo? E os estudos no campo da ciência humana dentro do fenômeno do suicídio já têm esclarecido para nós que muitas vezes são decisões da pessoa em momentos muito graves de desarmonia emocional, que podem, inclusive, com a visão espírita, estar atrelada a um processo de obsessão, de perturbação espiritual. Então, se o seu ente querido, mãe querida, principalmente o seu filho querido, a sua filha querida, tomou essa decisão, confie na providência divina e saiba que o Espiritismo esclarece que, apesar das dificuldades que o seu ente querido, o seu filho, vai vivenciar, a gente não pode negar essa realidade, mas ele vai ter o melhor acolhimento que alguém pode ter no mundo espiritual, o acompanhamento permanente dos mentores, tá certo? Que vão conduzi-lo para ambientes os mais adequados, dependendo de cada realidade, tá certo? Porque, do mesmo jeito que a desencarnação, a morte não é igual para ninguém no planeta, a vivência da experiência do suicídio também, ela não é igual, ela não é igual para nenhum dos irmãos que cometeram essa fuga, não é? Tentando fugir dos seus problemas. E, na verdade, mergulhando na continuidade deles com mais elementos, tá certo? De manutenção desses problemas. Então, você confie, mãe querida, que o seu filho, a sua filha, o seu ente querido, o seu amigo, e aí eu vou ampliar, está sendo muito bem cuidado no mundo espiritual. E que ele vai enfrentar as consequências do seu ato, vai se erguer, vai se reorganizar e que ele vai voltar a reencarnar, enfrentando
as consequências do seu ato, mas vai vencer e um dia vai ser um espírito puro também, como Jesus é. Então, a gente precisa ter essa visão de que, de fato, o suicídio ele tem que ser evitado, mas se ele acontecer, a vida não acabou, a vida continua, e, em hipótese alguma, a providência divina vai esquecer de cuidar desses espíritos. É óbvio que, muitas vezes, quando a gente lê uma obra como Memórias de um Suicida, ou mesmo lê o primeiro livro que André Luiz psicografou através do Chico Xavier, não é, que foi o livro Nosso Lar, com as descrições que muitas vezes são apresentadas no mundo espiritual, isso traz para muitos de nós, ou espíritas, ou que nos conectamos com a leitura dessas obras, Nosso Lar e principalmente Memórias de um Suicida, a gente quer trazer a ideia do inferno mitológico, do inferno do pensamento dogmático. Não é nada disso. Não é nada disso. Não é? Aqueles espaços são espaços os melhores possíveis para aqueles espíritos serem cuidados com carinho. E segundo a revelação do livro Memórias de um Suicida, a coordenação em todo o planeta, né, digamos assim, para atender as vítimas de suicídio é nada mais, nada menos do que a nossa querida e fantástica e fantástico espírito que foi escolhido por Jesus para ser a sua mãe biológica quando ele encarnou no planeta, que é Maria de Nazaré. Então, mãezinha querida, saiba que o seu filho está sob a coordenação de Maria de Nazaré, que coordena todo o planeta, esse cuidado, entre outras tarefas que ela tem, com os espíritos que se envolveram na prática do suicídio. Então, ter certeza de que a gente não deve caminhar no sentido do suicídio, porque não resolverá os nossos problemas, porque a gente deixa o corpo. E segundo, não queira assumir a responsabilidade por causa do ato do seu filho querido. E por terceiro, a confiança plena de que a providência divina está cuidando muito bem do seu filho querido para que ele se reorganize emocionalmente e volte a reencarnar, muitas vezes no seio da própria família consanguínea que ele deixou mais na frente, e vai se redimir, vai superar, tá certo, os seus desafios com o tempo. Então, é também uma libertação, o conhecimento espírita, até para os casos de suicidas. Então, aqui nos aparece uma outra pergunta. Éden, fale sobre a depressão provocada pelo medo da morte, nesse momento pela Covid. Olha, primeiro, eu posso ter medo da morte sem enfrentar a depressão. Isso é uma coisa importante. Ter medo da morte pode ser um fenômeno tranquilamente compreensível e até a gente pode dizer que é natural, porque nenhum de nós, com o instinto de conservação que Deus nos deu, quer viver a experiência da desencarnação. Isso daí traz, quando nós temos um conhecimento ainda não aprofundado do fenômeno da morte, uma preocupação muito grande. O que é que vai ser de mim? O que é que vai acontecer? Como é que vai ser a minha morte? Como é que vai ser o momento, né? Essa preocupação toda. Então, isso é um ponto. A outra coisa é a gente, de repente, ver essa escalada de mais de 500 mil de desencarnados no planeta em menos de 5 meses. Isso a gente vê o tempo todo, aquela situação de desgaste das equipes de saúde pública, não é? A questão até mesmo de como conduzir os corpos dessas vítimas da pandemia. Isso trouxe a temática da morte para dentro do nosso cotidiano. Obviamente que esse medo da morte ele tende a aumentar porque é perceptível, né? Está ali na frente. E isso pode potencializar em nós um momento de desarmonia emocional e até espiritual que nos conduza a essa tristeza profunda, porque
Eu tenho medo agora de sair de casa, eu tenho medo de ir para a minha atividade profissional, se eu estou dentro da área das atividades profissionais que são consideradas que tem que continuar acontecendo de primeira hora, como é o grupo dos profissionais da área da saúde, principalmente aqueles que estão trabalhando diretamente nas chamadas alas COVID. Então, eu começo a ter um pavor, eu começo a ter um medo, eu tenho receio. Então, esse pânico provocado e potencializado ainda mais pelo número maior de casos de morte e de desencarnação, podem gerar em nós, através do medo, o pavor. E a gente entrar num quadro de desarmonização emocional e chegar até a desenvolver uma depressão pelo medo, pelo pavor da morte. O que é que o Espiritismo pode trazer para nós, independente se você é espírita ou não, tá certo? Não importa. Para nós espíritas, o importante é que você se dê a oportunidade de mergulhar no conhecimento espírita para começar a perceber que a morte como destruição não existe. E aí a gente começa a trabalhar as questões emocionais dentro de nós, sabendo, primeiro, somos seres imortais. Segundo, que a providência divina cuida de todos nós. Para nós que estamos indo para o mundo espiritual, seremos cuidados. Para os que ficam, os familiares, filhos, pessoas da nossa relação afetiva mais direta, amigos, etc., eles vão continuar sendo cuidados pela providência divina. Como disse Jesus, nenhuma folha de uma árvore, nenhum cabelo cai da cabeça de nenhum ser humano sem que Deus assim não esteja permitindo e acompanhando através da sua lei divino-natural. Essa expressão simbólica que Jesus utilizou para mostrar o carinho, o cuidado que Deus tem por nós, faz com que a gente, diante do medo inicial, a gente busque levar o conhecimento que o Espiritismo nos traz para o fenômeno da morte, e a gente, então, vai mergulhando nesse mar maravilhoso e balsâmico do conhecimento que liberta, trazendo esperança, trazendo confiança, e a gente, mesmo com receio do momento da desencarnação, que pode chegar para nós ou para um ente querido, a gente vai controlando e ressignificando essas emoções de medo, e ela não vai chegar no nível do pavor, que poderá nos levar até a um caso de depressão por medo da morte. Mas se a gente chegar nesse nível, por favor, espíritas ou não espíritas, é importante que a gente também busque apoio na terapia psicológica, ou na terapia psiquiátrica, ou nas duas, dependendo do nível que a nossa depressão ela venha a acontecer por causa disso. E a ciência está aí para nos ajudar, mas o conhecimento que liberta também está. E o Espiritismo traz um conhecimento muito importante para todos nós podermos olhar para a morte como a continuidade da vida. Mesmo que no início o conhecimento intelectual venha nos esclarecendo com essa razão que o Espiritismo traz para nós, mas a vivência dessa luta no cotidiano também vai nos libertar e nos trazer maravilhas para trabalhar o medo e transformar isso naquilo que o instinto de conservação traz para nós, preservar a nossa vida, mas não apegar-se à vida e fazer da morte o inimigo da vida. Não é. O Espiritismo nos liberta dessa compreensão. A morte é sair de uma dimensão da vida vibracional para entrar noutra dimensão vibracional também da vida. A gente nunca sai da vida. A gente apenas sai de uma dimensão corpórea, biológica, para uma dimensão espiritual com o nosso perispírito. Temos alguma pergunta? O que dizer aos que estão sofrendo
e ver na morte a solução do nada. Sofrimento e morte, nessa relação de solução, efetivamente o Espiritismo explica que a morte não muda absolutamente nada na nossa vida em termos da nossa condição evolutiva, intelectual e ético-moral. Nesse sentido, a morte, ela simplesmente nos faz adaptar a um novo nível de percepção, de energias, que há uma grande diferença entre estar no mundo dos reencarnados e estar no mundo dos desencarnados. Mas a minha condição intelectual, moral, emocional permanece. O Espiritismo explica, na visão que tem da morte, que ninguém vira santo porque desencarnou. Pode ser até que no meu velório, não é? O povo vai e diga, Éden agora é um homem melhor, aí todo mundo fala bem do Éden, não é? E aí todo mundo tem certeza que eu vou chegar no mundo espiritual bem melhor. Não, o Espiritismo, ele muda completamente a nossa visão sobre o momento da desencarnação. Éden vai ser o que ele é nesse momento que ele chegou até a sua desencarnação. Eu, você, qualquer um de nós, vamos permanecer sendo o que nós somos. Então, se eu tenho um sofrimento e eu desencarnei, o sofrimento continua em mim. Porque o sofrimento, ele tem, por mais que ele tenha uma exteriorização no corpo físico, tá certo? Eu continuo com a fonte emocional do sofrimento em mim. O que com certeza vai mudar, isso aí o Espiritismo também explica com a visão que tem da morte. Todas as sensações físicas que quando nós estávamos reencarnados, nós tínhamos com o corpo físico, elas vão deixar de existir com essa dimensão do corpo físico. Eu posso até permanecer com a ideia da sensação, mas eu não tenho mais corpo físico no mundo espiritual. E aí eu não vou ter dor física mais. Eu vou ter as dimensões das minhas dores, dos meus sofrimentos emocionais, que vão se exteriorizar no corpo perispiritual, mas sem as sensações do corpo físico, como a gente sente quando está aqui. Porque eu não vou ter mais corpo espiritual. Digo, eu não vou ter mais corpo físico. Então, o que muda é a forma de sentir o sofrimento na dimensão física. Mas na dimensão emocional, eu continuo a ser a mesma pessoa. E se eu sou um espírito que não consegui avançar muito intelectualmente e moralmente, e eu estou preso às experiências materiais da vida física, eu vou ter sensações bem mais próximas dessas experiências físicas. Eu vou até ter necessidades de poder conviver com quem ainda está na carne para poder sentir essas energias mais densas, mas nunca serão numa dimensão corpórea física, porque eu não tenho mais o corpo físico. As energias que são emanadas por essas sensações eu posso até captar, mas é diferente o mecanismo, tá certo? De conexão com essas energias físicas. Não é corpórea, ela é um nível energético, mesmo que de sensações ainda extremamente densas, tá certo? Existe diferença, outra pergunta, Maria Almeida aqui nos coloca. Existe diferença no momento da perturbação de quem desencarnou após uma doença e quem desencarnou de um acidente? Olha só, como nós dissemos, cada desencarnação é uma experiência diferente. Então, entre eu desencarnar doente e entre eu desencarnar num acidente, há grande diferença. A gente pode dizer que quando eu vou desencarnando numa doença,
o processo, dependendo da doença, ele pode ser tão longo como foi o do meu pai, né? Foram 5 anos de um câncer de próstata. Quando ele chegou no finalzinho, já quase sem energia vital, o fluido vital já no finalzinho, ele desencarnou com uma certa suavidade. E ele depois irá dizer, através de reuniões mediúnicas que nós participamos e que espontaneamente ele se comunicou, que aquele momento, aquela experiência longa de vários anos a fio com o câncer de próstata foi muito importante para que ele pudesse chegar no mundo espiritual e ter condições de adaptabilidade melhor para o nível evolutivo em que ele encerrou a sua atual reencarnação. Já um acidente é algo muito brusco que o espírito muitas vezes não tem nem consciência que desencarnou, porque é uma desencarnação muito rápida. E há fenômenos, inclusive, no próprio corpo físico, não é? Que o cérebro, digamos assim, corta completamente a memória que a gente tem do instante da morte, e aí esse espírito vai ter uma desencarnação bem mais abrupta. E isso vai trazer outras situações que, dependendo do seu estágio evolutivo intelecto-moral, isso irá, com certeza, dificultar em alguns aspectos, que seria ele, de repente, poder ter clareza de que já desencarnou, perceber muitas vezes aquela cena, não é? Ou não. Então, a gente não tem como dizer. Cada caso é um caso. Mas o que a gente poderia dizer a partir da sua pergunta, minha irmã, é exatamente que uma doença, principalmente se ela for longa, a adaptabilidade do espírito para a experiência do momento da morte e da desencarnação vai ser algo extremamente didático, extremamente adequado para ele poder se envolver com essa ideia, tá certo? Com mais tranquilidade. E a própria família também se adequar a essa realidade, não é? E quando é um acidente, a morte ela é bem mais rápida e isso provoca outro tipo de experiência. Mas a gente não pode nunca dizer que entre os espíritos que desencarnaram de uma doença prolongada, tudo isso foi melhor do que um espírito que desencarnou através de um acidente. Por quê? Porque eu posso desencarnar de um acidente bruscamente, num acidente, inesperadamente num acidente, e eu ser bem mais evoluído, e aquilo, para mim, ser encarado com uma certa tranquilidade, sem nenhuma dificuldade maior, tá certo? O importante é a gente perceber que existe uma diversidade muito grande do momento da morte, como o Livro dos Espíritos diz para a gente. Macedo, você é o chefe aí do tempo, vai dizendo aí. Nós temos 2 perguntas para encerrarmos, tá certo? Certo. Agradecer você de coração a sua explanação aí. Uhum. A mãe desencarna no momento do parto. O filho sobrevive e só desencarna bem idoso. Passou a vida na Terra desejando conhecer a mãe no mundo espiritual. E se ela já reencarnou, como será? Jane, essa pergunta é muito interessante, porque isso realmente pode acontecer, tá certo? Mas isso daí não vai, digamos assim, evitar que esse espírito reconheça a sua mãe, tá certo? Quando ele voltar, porque ele vai poder visitar esse espírito que agora reencarnou, tá? E que foi a sua mãe. Então, o fato da gente morrer, do fato da gente desencarnar, não impede que a gente reconheça as pessoas que a gente ama. Agora, com certeza, para o nosso nível evolutivo ainda de espíritos imperfeitos, o ideal é que a gente, ao desencarnar, a gente se encontre com esses espíritos mais afins, vinculados à família, e será uma experiência bem mais rica no sentido da reconexão desses 2 espíritos, tá certo? Mas sendo numa situação como essa que você colocou, ou no reencontro no mundo espiritual, em todas as 2 situações, eles vão ter a oportunidade de se reconhecer, tá certo? E qual é a próxima, Macedo? A Kátia Bruno pergunta:
como pode ser tratado um caso de suicídio de uma criança de 12 anos? Ela irá despertar no Vale dos Suicidas ou terá um amparo diferente? Passará pelo sofrimento espiritual, pelo ato? Olha, não só, Kátia, uma criança de 12 anos, tá certo? Mas depende de cada caso de suicídio. Muitas vezes a gente que está aqui vê o suicídio de uma pessoa e, como a literatura espírita tão vasta que a gente tem aí, desde o livro Céu e Inferno, não é? Até a obra de André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, especialmente, um por Chico Xavier e o outro por Divaldo Franco, a gente vai ver que existe um leque de possibilidades muito grande para a questão do suicídio, inclusive de não ser um suicídio, ser um homicídio provocado por uma relação obsessiva. Então, é um espectro muito grande para a gente poder dar uma resposta tão direta para você. Mas, com certeza, eu posso lhe dizer uma coisa. Uma criança que comete o suicídio, esse espírito ainda está numa fase de vínculo com o seu corpo físico, nesse momento, bem, digamos assim, aos 12 anos, praticamente, ele fechou a reencarnação ali por volta dos 7 anos, não é como a gente tem informação sobre isso. Então, ele ainda está num vínculo que não é o caso de um adulto. Então, ele, com certeza, se for um espírito ainda imperfeito, deverá manter essa condição do estágio que desencarnou mesmo através de um suicídio na idade infantil, que, inclusive, já está nas estatísticas aí preocupando todas as autoridades do planeta. O suicídio entre crianças já é uma realidade dentro da nossa estatística. Eu acredito tranquilamente num acolhimento diferenciado, sim. Se ele vai para o Vale dos Suicidas, se ele vai para uma região mais com essas características, tá certo? Que o livro do Memórias do Suicida apresenta para a gente, mesmo aí ele vai ter um acompanhamento bem diferenciado por esse nível de consciência que ele vai ter no mundo espiritual. Mas uma coisa que eu vou lhe dizer com total certeza, que o conhecimento sobre a morte de suicidas, e principalmente na fase ainda infantil, é que quanto mais o espírito é necessitado de apoio, de cuidado, mais a providência divina traz para ele o aconchego, traz para ele os elementos para que ele se reestruture, reequilibre. O problema, mais uma vez eu digo, no capítulo do suicídio, que nós, muitas vezes até espíritas, trazemos, é a gente trazer essa ideia ancestral do inferno, do purgatório, de um lugar de punição, de um lugar de sofrimento, para pagar o que você fez, que a gente quer travestir com essas informações que vêm através da revelação psicográfica mediúnica, tá certo? Até nós. Aquilo é o seguinte, se a gente olhar para o Vale do Suicida como uma grande ala de Covid, onde todo mundo, por maior necessidade de ser entubado, de ser cuidado com mais carinho, com mais atenção, a gente é levado para ser para a proteção do próprio espírito que está em terapia e daqueles que convivem com ele, familiares e tudo mais, ali é como se fosse eu vou fazer um paralelo, tá certo? Não estou dizendo que é uma metáfora. Então, aquelas alas onde a pessoa está mais necessitada de cuidado, que é uma UTI, que a gente está vivendo agora no caso da ala do Covid-19, mais cuidado, mais atenção para a pessoa tem. No mundo espiritual, é muito mais cuidado, porque nem falta respirador, na metáfora, nem falta médico, nem enfermeiro, não falta nada. Então, essas crianças vão ser cuidadas dentro do quadro delas e dentro da adequação que é feita para respeitar o momento evolutivo desse espírito, que muitas vezes não consegue sair do estado de criança. Então, o que o conhecimento espírita diz para a gente é que espíritos mais necessitados, que vivenciam como uma criança
o suicídio, seja qual seja a característica do suicídio, ele vai ter mais atenção, mais cuidado e mais carinho no mundo espiritual. É isso que a gente precisa compreender com as informações que o Espiritismo traz para a gente, inclusive na morte dos suicidas. E a gente sair daquela visão terrível, não é? Que a memória dogmática trazia para nós como a pessoa vai para o inferno, vai pagar, nada disso. A pessoa vai enfrentar as consequências do seu ato, porque existe uma lei de Deus, que é a lei de causa e efeito. Mas todos, os mais necessitados, têm maior cuidado. Jesus elegeu Maria de Nazaré, tá certo? Para ser a grande líder daqueles que cuidam no mundo espiritual, segundo a revelação que o livro Memórias do Suicida traz para nós. Você delega para um espírito dessa magnitude, como Maria de Nazaré, então a gente vê que realmente o cuidado de Deus é muito grande pelos mais necessitados. Quanto mais necessitado, mais cuidado, mais amor, mais carinho. E a visão da imortalidade e da reencarnação, que diz que, seja qual seja a experiência de suicida ou qualquer outra, as oportunidades virão, mesmo que a gente não fuja das responsabilidades construídas por nós através dos variados atos cometidos na vida, inclusive do suicídio. Meu irmão Gerson. Isso. Acredito que não temos mais tempo, não é? Um abraço, gratidão, essas reflexões maravilhosas. Agradecer ao pessoal aí, o nosso irmão Jonas Goldinho também. Depois a gente pode até estar respondendo a questão dele, mas é porque o nosso horário realmente já está avançado e com imenso carinho mesmo, que nós te recebemos, o Movimento Espírita de Guanambi. Lembrar que amanhã, 8 horas, inicia a 13ª Semana Espírita de Guanambi, às 20 horas, com Geraldo Campete. Então, a semana vai estar trabalhando o tema Problema do Seio do Disseminador. Então, todos conectados no canal da União Espírita de Guanambi amanhã. E agora nós vamos chamar o nosso irmão Macedo, que vai entrar para fazer a prece através da clarinete, executar aí, né, a prece, né, Macedo? Boa noite a todos e a todas. É com prazer que eu estou aqui com vocês, né, com essa palestra extraordinária de Éden aí, né, nos esclarecendo sobre a morte. Vamos lá, então. Veja se o som está bom, tá bom? O sinal da internet deu uma cortadinha, mas está bom.
Nossa gratidão ao nosso irmão Macedo pela execução da prece instrumental aí, São Francisco, né? Nos lembrando essa maravilha. Éder, mais uma vez, nossa gratidão. Agradecemos a todos os nossos irmãos que ficaram sintonizados aqui conosco, reforçando o nosso ideal espírita, de fé, de confiança, trazendo essa lembrança desse conceito que é a imortalidade da alma, sabendo que a vida continua. Então, Ed, é muito bom ter você conosco. Esperamos de volta, viu? De volta. Eu que agradeço pela oportunidade, viu, gente? Grande abraço a todos que nos acompanharam. Então, que Jesus nos abençoe. Um abraço, felicidade. Até, meu